E aí, guerreiro e guerreira, corretora e corretor de imóveis, é você que me acompanha todas as terças-feiras para mais um episódio aqui do Educa Pod, feito para você, com conteúdo que transforma de fato a sua operação diária, com entendimento, com qualificação, com recorrência e uma série de atributos que você, corretor e corretora, precisa no seu dia a dia. E não podia ser diferente hoje, evidentemente. Vou contar um segredo para você. Ela tem mais de 20 anos de experiência na profissão, é uma apaixonada pela corretagem, apaixonada pela profissão e tem resultados expressivos no universo imobiliário. É treinadora, é palestrante, fez inclusive um dos primeiros talk shows do Cresci de Santa Catarina junto comigo, participou também do Dialogando do Cresci de Santa Catarina junto comigo, e eu estou falando, claro, da Elaine Cristina de Oliveira. Pois é, 20 anos no mercado imobiliário, de Joinville e Florianópolis, ela é especialista em negociações de imóveis prontos e lançamentos, e gestão de grandes imobiliárias. Gestão imobiliária grande, você, cabeça de grande, olha só, presta atenção, pega uma canetinha, pega um bloquinho, vai anotando, já indica essa live para um amigo, um parceiro, uma imobiliária parceira, porque é fundamental que você preste atenção no que a Elaine vai trazer para a gente hoje aqui. E para mim, é mais uma vez um privilégio recebê-la, sobretudo aqui na bancada do Educa Pod, porque vocês sabem, né? Só senta comigo nessa bancada aqui quem tem conteúdo que transforma. Se não transforma, não senta aqui. Transformou? Vem para cá. Então presta atenção, fica a dica para vocês, escutem o que a Elaine vai trazer para a gente. Elaine, prazer recebê-la, obrigado por ter aceito o convite de estar aqui comigo, eu admiro muito o teu trabalho, eu sei que você vai trazer conteúdos e coisas importantes aqui para a categoria, porque se tem uma coisa que você tem primado muito ao longo da sua carreira, e eu percebo isso, né, é em subir a régua do profissional corretor e corretora de imóveis. Sim. Não basta só ter orgulho, não basta só estar numa boa imobiliária, não basta só sonhar que vai vender, não basta só achar que tudo é muito rápido e é tudo com pressa e tudo acontece imediatamente, porque a vida real não é assim. Então, as considerações iniciais, seja muito bem-vinda ao Educa Pod. João, obrigada pelo convite. É um privilégio estar aqui contigo, novamente contigo, né? Então, fiquei lisonjeada também, obrigada. Então, eu estou aí no mercado imobiliário, a gente vai falar assim, 20 anos, né? A gente está falando de 13 anos no mercado de Joinville, trabalhando diretamente com vendas, né? Aí, desses 13 anos, teve 3 anos de gestão em uma das maiores imobiliárias de Joinville. Fui convidada para trabalhar em uma das maiores imobiliárias aqui de Florianópolis também. Vim para cá e hoje eu estou falando aí de 7 anos de Florianópolis. Legal, legal. E vamos falar aí, nesses 20 anos, praticamente 10 anos, né, diretamente entendendo o cliente, entendendo como que era o trabalho de um corretor de imóveis. E dali em diante, quando eu estava, eu posso dizer que especialista no atendimento ao cliente, eu fui convidada para fazer parte da gestão. E aí foi aonde eu comecei a fazer a gestão de equipes. E lógico que dentro dessa gestão de equipes veio junto os treinamentos. Porque não basta só dizer assim, ó, vai lá e faz, vai por aqui. Não, tu tem que treinar o teu corretor. Né? Eu sempre falo para outros gestores, né, com quem eu tive prazer de trabalhar aí, pelo menos nesses 10 anos, tem que treinar. Né? O corretor, ele entende que é uma oportunidade trabalhar como corretor de imóveis, né, que ele é muito dinâmico o trabalho de corretor de imóveis, mas tem que treinar. E quando eu falo em treinar, não é só tu conhecer o que tu vai vender, né? E sim tu conhecer do teu cliente também. Tu tem que entender um pouquinho do perfil do cliente, auxiliar ele, entender do imóvel, tentar encaixar. E se tu não estudar, se o teu gestor também não treinar, ele não vai desempenhar bem. Legal, Elaine, a gente toda vez que eu converso com você, você sempre traz algumas coisas interessantes. E antes aqui da gente iniciar nosso podcast de hoje, a gente falou muito sobre treinamento, né, que é o que você está falando, e comportamento, não é? A gente vive num universo hoje de uma pseudo-pressa, de uma pseudo-rapidez nos resultados. A busca pela rapidez no resultado, seja através do tráfego pago, através de palestras, mentorias, está todo mundo buscando, né, a rapidez necessária para que haja recorrência, para que haja efetivamente resultado positivo nas vendas. Na prática, no dia a dia, lá com a tua equipe, né, de corretores ali, a gente percebe que na prática isso não acontece com essa rapidez
tão desejada. Uhum. Você atribui isso a um erro, a uma visão míope das pessoas, corretores, sobretudo os corretores que estão iniciando na carreira, né? De imaginar esse cenário extremamente positivo, digital, porque é o que se vê, né? Pessoas ganhando bem, pessoas vendendo bastante, VGVs altíssimos, carros importados, helicópteros, prédios cada vez mais lindos um do que o outro e um cenário da Alice no País das Maravilhas. Aí eu caio para dentro, tiro o meu Cresci, faço um TTI, tiro o meu Cresci, me credencio, entro numa imobiliária e aí, né? Eu quero que a Elaine fale para mim assim, o que acontece, Elaine? E aí, vou vender amanhã. É isso que eu escuto, né? Em quanto tempo eu vendo, Elaine? Falei, deixa eu entender, quanto tempo tá no mercado? Não, eu tô começando agora. Falei, tá começando agora. Eu vou te dizer que eu falei isso essa semana, tá? Uhum. E eu falei isso embasada no tempo, né, que eu tô no mercado. E lá atrás, quando eu comecei como corretora, eu ouvi isso de uma corretora também experiente, que estava há 5 anos. Ela falou assim, Elaine, são 2 anos para ti começar a colher teus frutos. Eu, capaz. Imagina, né? Imagina, eu tô começando hoje, eu vou vender tudo. Lógico, eu vendedora nata, desde os meus 17 anos, posso considerar os 15, né? Que eu vendi sapato no calçadão de Joinville, tá? Já tinha o DNA de vendedor. Já tinha o DNA de vendedor, então já vendi de tudo, lente de contato, sapato, tudo que tu imagina, tá? Eu já vendi na minha vida. Então até que resolvi trabalhar com imóveis. Aí eu falei, olhei pra ela e falei, capaz. Não, eu sou o máximo. Sou o máximo. Então eu entendo o corretor quando entra hoje também, capaz. Que ele olha pra mim, quanto tempo eu vou vender? Então, tudo depende do teu desempenho, do teu empenho, né? De tu entender o mercado, entender o cliente, a demanda, para ti de fato fechar uma venda. É lógico que às vezes tem aqueles que a gente pode dizer que tem sorte, né? Que vai pro plantão, às vezes senta no plantão, ele atende um cliente e ele vai lá e mostra o imóvel, só que o cara já estava pronto, ele queria comprar e não... É uma sorte de principiante, acontece, tá? Isso é uma possibilidade, né? É uma possibilidade, mas Ela existe, é remota, muito um em 100, remota, não vamos falar espere assim, tá? isso. É 1 em 100, tá? É 1 em 100. Desse tempo todo que eu tô no mercado, é 1 em 100. Mas vamos Falava, lá. desse tempo que eu tô no mercado, eu nunca tive sorte, né? Eu sempre vendi, trabalhei. Eu não. Aqui, ó, sapatinho, soladinho, gasto na rua, tá, João? Mas, enfim, voltando pra tua pergunta, né? O que eu falo hoje pro corretor que ele tá iniciando no mercado imobiliário? Primeira coisa, ele tem que dominar o produto, a região que ele vai trabalhar. E aí, às vezes, parece meio clichê, né? Ai, todo gerente fala isso, todo dono de imobiliária fala isso. Não. Cara, se tu quer vender aquele produto, seja o lançamento, seja o pronto, tu tem que dominar o produto. O que ele traz de benefício para o cliente, o que ele traz de comunidade, o que vai agregar na vida daquele cliente. Assim como a região. E aí, assim, ó, tu quer vender aquele lançamento, né? Vamos falar no lançamento. Ok, o que tu vai fornecer para ele? Só que o lançamento, o que acontece? É eu vender muito produto, né? Meio que insiste o cliente, né? Esse é o produto, ele é bom, mas o que agrega? Né? O senhor vai viver com mais conforto, localização, teu trabalho, onde tu mora. E aí o pronto também, né? Consegue encaixar o pronto, se não for um lançamento, tu tem que dominar isso, tá, João? Senão tu não consegue atender o teu cliente. Então, a primeira coisa que eu falo para os corretores de imóveis, dominar o produto. Nichar. Eu quero trabalhar... isso é fundamental. Isso eu adoro falar isso para meus corretores. Mas, Elaine, tá, a nossa sede é aqui na Trindade. Falei, aqui na Trindade. Mas entrou um cliente, ele quer comprar lá em Canasvieiras. Aí eu olho para ele, tu domina Canasvieiras? Não, mas o cliente quer lá. Não, amigo. Tu domina aqui. Então passa para um colega teu que mora em Canasvieiras. Faz uma parceria. Não vai. O que tu vai atender o cliente lá? O cliente vai te olhar e vai te dizer assim, tem possibilidade de sair um prédio aqui do lado? E as construções? Qual o plano diretor e o mercado, o plano diretor, e o mercado? Quantos argentinos vêm para cá por mês? Entendeu? Enfim. Características peculiares da região. Isso. Se você não sabe, você está sem a informação. Sem a informação, sem poder. Sem poder, não vende. Exatamente. Simples assim. É sobre isso, João. Então, não adianta se aventurar. Nicha. É o que a gente mais bate hoje dentro da imobiliária. É o que eu mais falo para o corretor. Nicha. De vez em quando eu vejo uns biquinhos, sabe? Eu falei assim, tá bom, que aí vai. Eu até falo para ele, que aí vai.
Mas é engraçado que eles vão lá, eles apresentam o imóvel em Canasvieiras, vamos pegar agora Canas que eu peguei como exemplo, né? Apresentam, e aí manda 1, 2, porque não é a nossa região foco. Oi, Elaine, a cliente não me respondeu mais. Por que será, né? Por que será? Lógico, ela entrou em contato com as imobiliárias daquela região, ela teve, de fato, uma consultoria sobre a região, automaticamente, onde é que ela se sentiu mais segura? Foi contigo que foi lá e mostrou 1 e mandou mais 2? Ou foi com aquele corretor que ela ligou e prestou uma consultoria da região? É aquele corretor que ela até falou no telefone assim, ó, você vai me esperar em frente ao restaurante tal, na rua tal, que é o melhor restaurante que tem lá. Vou te levar para almoçar porque eu conheço, o peixe é uma delícia nesse restaurante. Inclusive o dono tá lá há 30 anos, é meu amigo, não sei, já foi. Acabou-se. Ela te olha com propriedade. Sim, o cliente, cliente ele vai te olhar com propriedade, tu de fato entende daquele mercado. Então, é isso que eu sempre falo com meus corretores. Trabalhe o que vocês conhecem. Porque gera um desgaste, tá, João? E aí o corretor ele acaba desanimando da profissão. E assim, ó, e é tão engraçado que eu ouvi isso lá 20 anos atrás, quando eu comecei, né? Que o meu primeiro diretor falava assim, eu falei assim, ó, Piccolo, o nome dele é Piccolo, né? Atendi um cliente aqui, ele quer uma casa, bairro Floresta, né? Mas eu atuava na região central. Fui lá, rodei tudo, Piccolo, todas as ruas do bairro Floresta para apresentar. Ele me olhava assim, Elaine, não vai conseguir atender, Elaine, a gente tá aqui na região central. Não, mas eu tenho que vender porque era um cliente bom, né? E eu não dava ouvidos para ele, eu rodava a cidade toda. Depois eu entendi, eu falei, tá certo. Já foi o tempo, né, Elaine? Você é um especialista disso, já foi o tempo em que os vendedores, na grande maioria, por falta da informação, que hoje está na mão do cliente, né? Qualquer pessoa que tem um celular tem informação, né? E busca a informação e com a facilidade muito grande de encontrar a informação. Sim. Não é? Já foi o tempo onde o vendedor ele podia até meio que subestimar a inteligência do cliente, né? A gente não vive esse tempo hoje. Não. Se você subestima a inteligência do seu cliente, achando que ele vai comprar de ti lá na Palhoça, e você nem sabe onde fica a Palhoça, a diferença de Pedra Branca, Palhoça com Brejaru, vai ser difícil ele comprar contigo, porque ele pesquisa, ele tem a informação, antes de falar contigo ele vai olhar, ou não é assim? É exatamente isso. João, tu sabe que assim, até os proprietários, quando eles vinham, né, deixar um imóvel à venda comigo em regiões diferentes, eu falava, seu João, deixa eu falar um negócio pro senhor. Eu não atuo nessa região. Né? Porque o cliente, o que ele faz? Ele entra em contato na imobiliária para deixar um imóvel à venda. De alguma forma, ele me conheceu, vamos falar assim, aqui na F1, e ele quer deixar um imóvel à venda. Elaine, vou deixar o imóvel à venda. Eu falei, seu João, aí ele fala, qual é o bairro? Eu falei, eu não domino essa região. Não adianta eu colocar o imóvel do senhor para vender aqui comigo, né, nessa região, que eu não vou conseguir vender. O que eu aconselho o senhor? Busca uma imobiliária, um corretor especialista na região do senhor. Porque, João, é uma perda de tempo mesmo. Eu vou colocar na pauta, vai gerar um lead, e é só um lead. E não só tempo, né? Dinheiro, é uma série de coisas, porque aí tem marketing de tráfego, tem visitas que precisa ser feita, tem toda uma estrutura interna da imobiliária que vai se mobilizar para isso, e às vezes cai naquele processo também, né? Ah, o imóvel entrou, tá lá na carteira, né? Foi lá para um freezer, porque não é da minha região, aí o cliente fica lá, que nem um amigo meu, Bianchi, falou, né? Que o cliente, quando ele coloca o imóvel à venda, né? Ele também quer realizar um sonho. O sonho desse cliente é vender o imóvel. Sim. Não é só quem compra imóvel que realiza sonho. Quem vende imóvel realiza sonho também, não é? E aí você foi lá, captou o imóvel dele, ele gostou de ti, você fez uma boa, né, campanha de marketing, você tem um brand muito bom, você foi nos cursos, nas palestras, você aprendeu a fazer, e ele pegou e confiou em ti, colocou o imóvel para que você venda. Mas ele não sabe que você não é um especialista na região dele. Você não sabe nem a média de valor de imóveis comercializados naquela região. Aí ele fica na casa dele com a esposa dele e fala assim, olha, a Elaine pegou nosso imóvel, agora vamos torcer para aparecer alguém que compre, né? Aí ele faz oração, ele acende, faz simpatia, né? Passa 1 mês, 2 meses, 3 meses. No segundo mês ele liga para a Elaine, vocês estão trabalhando no meu imóvel? Não, seu João, seu imóvel está aqui na pauta, fique tranquilo que a coisa vai andar. E não anda. E não anda. Quando você fala de ter essa verdade, né? Atuar na verdade, porque o que a Elaine está trazendo pra gente é isso, gente. É a verdade, é a transparência. E se você quer mentira, sai da cena aí, sai da live, vai procurar o que você quiser, porque aqui a verdade é nua e crua.
Essa é a verdade. Se você não é nichado, se você não segmenta, se você não tem entendimento do teu produto, se você não entende da tua região, se você não entende de quem mora na sua região, se você não entende de quem sonha em morar na sua região, se você não conhece nem o vizinho na sua região, tá com problema. É sobre isso. É, aqui, a gente fala isso mesmo aqui, né? Eu acho que tem que ser dessa forma, tá, João? Transparente. Isso. Transparente, ético com o teu cliente. E é tão engraçado que, até hoje, todos os clientes que, quando a gente começa, a gente é inseguro, né? Uhum. E aí a gente tenta dar uma enrolada. Ah, então eu vou ver para a senhora, aí não vê, sabe? Agora, quando tu começa a ter, de fato, o domínio do mercado, o domínio do atendimento, tu já tem outra postura, pelo menos. Eu vejo que são dois perfis, né? Eu tenho o perfil do incapacitado com iniciativa, né? Ele não tem a habilidade ainda, mas ele tem a iniciativa. Isso. Ele tem o sonho e a iniciativa. Então ele acabou de falar, vou vender tudo. Uhum. Vou pegar imóvel lá do não sei do que, da líder, vou atirar para tudo que é canto. Né? É um incapaz com iniciativa. E aí passa 3 meses, ele não vende, começa a vir aquela frustração, porque tem aquela coisa assim, o mercado imobiliário me frustrou. Não. Isso, é o que eu mais ouvi até hoje. É. Tá? É o que mais ouvi até Você hoje. se frustrou. Foi você. Simples assim. É isso que eu tenho para falar. Você se frustrou. Teve uma frase que tu falou agora, o meu cliente quer vender o imóvel. O que eu aprendi dentro desses 20 anos, João? Que muitos corretores, eles vão discordar de mim. Que o meu primeiro cliente, na verdade, é o proprietário. Claro. Por quê? Ele confia na minha imobiliária, Te escolheu. minha pessoa me escolheu para deixar o imóvel à venda. Automaticamente... Vamos fazer uma continha rápida aqui? Vai lá. Para quem está acompanhando entender. Olha só, ele confiou, ele escolheu a Elaine para vender o imóvel dela. Vamos falar um imóvel aí de 3 milhões? Vai, 3 milhões. 3 milhões. Então nós vamos colocar na conta aqui. Ó. A Elaine pegou na pauta dela por confiança, por ética, respeito, dignidade, postura, modo de trabalhar, tal. Eu, João, peguei minha casa de 3 milhões e falei, Elaine, vende minha casa. Confio em ti, acredito em você, escolhi você. Segue. Então... É o primeiro cliente. É o primeiro cliente. Uhum. É o primeiro cliente, isso. Uhum. O que acontece? O João, ele trouxe a casa dele para eu vender. Ele tem... O que ele tem ali atrás? Ele tem desejos, né? Uhum. Ele tem uma expectativa. Uhum. João, deixa eu te entender. Por que é que tu quer vender a tua casa? Uhum. Então, Elaine, mulher tá reclamando, a casa tá muito grande. Os filhos casaram, Os foram filhos embora. casaram. Preciso resolver aqui minha vida. Cortar Elaine. grama todo sábado. Não aguento mais, Elaine. João, para onde é que tu quer ir, João? O que tu quer, João? Então, Elaine, na verdade, assim, a gente quer vender, mas a gente não sabe ainda bem para onde. Não, João, vem cá, vamos conversar nós dois. Onde é que tu trabalha hoje? Onde é que a tua esposa trabalha? Onde é que teus filhos estão? Ah, estão aqui e tal, né? Tem uma concentração. Vamos dar um exemplo. Bairro Trindade te atenderia, mas tu quer uma outra casa, tu quer um apartamento, o que tu quer, João? Não, Elaine, eu quero uma casa. Ah, um apartamento, vamos falar um apartamento. Uhum. Tu quer um apartamento, ok. Então o João quer vender, porque a casa tá grande, ele quer ir para um apartamento, ok. Certo, João, vamos fazer o seguinte, vamos trabalhando essa tua busca também. Uhum. Eu vou dando um feedback. Uhum. Mas deixa eu te falar outra coisa, João. Esse valor de 3 milhões não é comercialmente hoje para rodar. Tu sabe disso, né, João? Não, mas veio o Zezinho aqui outro dia, falou que vale 3 milhões a minha casa. Tá. Vou fazer o seguinte, João. Eu vou anunciar a tua casa por 3 milhões. Eu não vou falar da minha avaliação hoje. Deixa o mercado responder. Daqui a 3 meses tu quer conversar comigo, daqui a 2, daqui a 1, quando tu quer conversar? Não, Elaine, eu tenho pressa na venda. Eu quero vender logo a minha casa, eu quero resolver logo a minha vida. Falei, então tá, então vou fazer assim, ó. Daqui a uns 20, 30 dias a gente vai conversar. Eu vou patrocinar teu imóvel. Claro. Vou patrocinar. Vamos ver o que eu consigo atrair. Além disso, João, o corretor tem que fazer isso. Deixa eu ver na minha carteira de clientes que eu tenho. E o corretor vem, ele tem que fazer esse trabalho. Chegou na imobiliária com esse imóvel do João para vender, falou para todos os corretores. Entrou um imóvel à venda. Joga no CRM, João, faz o que tal. tem que fazer. Gente, olha só, uma casa boa ali. Eu tenho que vender o meu peixe. Eu brigo muito com os meus corretores. Eu digo, gente, vende o peixe de vocês, pelo amor de Deus. Vende o peixe. Sim. A casa do João é o meu peixe hoje. Então eu tenho que vender esse peixe. Tá aqui o meu peixe, a casa do João, no Cacupé, uma casa bonita.
vista mar, terreno, isso, proporciona aquilo, tal, tem que vender o peixe. Para os colegas, começa pelos colegas. Porque automaticamente, se o colega de trabalho da imobiliária identifica que é uma casa boa, né? Que de fato vai atender bem um cliente dele, que ele lembrou que estava atendendo um mês atrás, 6 meses atrás, 1 ano, não sei, ele vai lá e oferece. Vendeu para os colegas, agora deixa eu vender para minha carteira. Por quê? O João é o meu primeiro cliente. O João confiou em mim, deixar a casa dele à venda. Vou para minha carteira, vamos identificar. Identifiquei, não tenho cliente. Vamos patrocinar, vamos anunciar, fazer um bom anúncio. Aí quando eu falo em fazer um bom anúncio, João, preciso de boas fotos. João, vou fazer as fotos da tua casa, tem que estar organizada. Tudo no lugar. Um dia de sol bonito, quero fazer os vídeos assim, ó, gente, não são vídeos longos, gente, não é vídeo longo, um take muito rápido, né, e valorizando o que tem naquele imóvel, sabe, que é o que vai atrair o cliente. Fez o vídeo, fez boas fotos, fez um bom anúncio, um bom texto, eu tenho que vender, gente, não é só colocar mais um imóvel na pauta, tu precisa vender o teu peixe no anúncio também, porque senão não vai virar também, João. Claro. Tá? Feito isso, anunciou até que a gente identifica. E nesse meio tempo, o que eu vou fazendo? Vou fazendo aquele feedback com o João, tá? Claro. Meu primeiro cliente. Sim. Deu 20 dias, nada de lead. Meus colegas, ninguém identificou um cliente, nada. Meu patrocinado, fiz o melhor patrocinado. Falei, João, vamos bater um papo nós dois? Consigo dar um pulinho aí na tua casa? Gente, precisa deste relacionamento com os proprietários. O proprietário é teu primeiro cliente. Fui lá na casa do João, tomar um café com o João. João, nada, tá? Mas Elaine... Aí tem aquele proprietário que diz, mas Elaine não tem pressa. Mas engraçado. Tava com pressa. Tava com pressa. Já não tá mais com pressa? Algumas vezes pode ser um pouquinho de orgulho do proprietário, tá? Sim. E aí como, né? Tu tem que ter um jeitinho, um jogo de cintura. Tá, João? Então vamos fazer o seguinte... Vamos manter mais 1, 2 meses, que seja. Tudo é um acordo, tá, João? Não sei se tu nota. É um acordo. Sim. E vamos trabalhando o que você percebe que em nenhum momento você desvalorizou o sentimento dele? Nunca. Porque é um sentimento de sentimento, dono. tá? É um sentimento, porque às vezes o cara, o vendedor, ele tem um carinho por aquilo, ele viveu uma vida ali. E, obviamente, na cabeça dele aquilo tem um valor. Né? Então, dizer pra ele que não vale 3 milhões, vale 2... Isso às vezes pode ser uma ofensa para ele. Sim. Tem que trabalhar essa coisa como um especialista, né? Fazendo essa estratégia que você falou, analisando a prática do mercado, o metro quadrado do mercado, fazendo uma avaliação imobiliária, deixando isso na manga para na hora certa apresentar para ele do que acontece, né? Mas com carinho, não é? Com carinho, tá? Porque é o seu primeiro cliente. E tem mais uma coisa. O que o corretor precisa fazer com esse imóvel, desse proprietário? Tô falando de 3 milhões, gente. Depois a gente vai fazer a conta eu vou fechar de aqui. Quanto é eu vou ganhar a hora que vender e quanto eu vou ganhar se eu vender pro João. A gente vai fazer essa conta, tá? É lógico. E aí o que acontece? Eu tenho que ajudar o João a sonhar. É que até então, o João não tá vendo um horizonte. Ele só tá vendo o quê? Eu tenho que solucionar meu problema. Tenho que resolver meu problema, que é vender a casa. A mulher tá reclamando todo dia. A mulher acorda de manhã, olha pra ele, não dá nem bom dia. Lá vou eu limpar a casa de novo, né? Não é desse jeito. Você não resolve essa bagaça. Gente, com todo respeito às mulheres, eu sou mulher também, eu sei que algumas vezes eu também incomodo meu marido, mas não é isso. Mas é o que acontece, é a vida é assim. A vida é assim, né? E tá tudo certo, né? Algumas vezes a gente não consegue administrar nossas emoções, aquilo tá incomodando mesmo. É que eu vejo a mulher como uma espinha dorsal de um relacionamento, sabe? E eu tô casado há 40 anos e eu posso garantir pra você que todas as vezes que eu não dei ouvidos para minha esposa, eu me lasquei. É simples assim, entende? Sim. E a paciência é a alma do negócio, né? É a alma do negócio. Vamos na conta. Então, seguindo, eu tenho que ajudar agora o João a sonhar. Eu tenho que ajudar o João. João, para onde tu pensa em ir? Né, um apartamento de quantos quartos? Próximo do shopping, né? Com terraço, sem terraço, um carro, uma garagem, 2 garagens. Então, eu tenho que começar a ajudar o João a sonhar. Não, Elaine, vamos desenhar aqui. Quero um apartamento com 3 quartos, só mora eu e minha mulher. Mas às vezes os meus netos vêm, se tu tem neto. Sim. Às vezes eu recebo uma visita de fora. Não, então você tem os 3 quartos. Tu não abre mão do quarto? Dos 3? Não abro mão. Tá. Elaine, eu preciso de 2 vagas. É importante as 2 vagas, João? É importante as 2 vagas. Ok. João,
Localização. Elaine, eu vim para Florianópolis, moro aqui, eu não suporto pegar trânsito. Queria uma localização mais estratégica. Não necessariamente, né, sem pegar trânsito. Em Florianópolis a gente sabe que não existe não pegar trânsito. Até né? a pé você pega trânsito. O máximo que eu vou te dizer, eu vou te dar umas dicas para dar umas voltinhas nos morros lá, João. Que eu moro aqui no centro. De vez em quando eu faço uns desvios pelo morro. Quem conhece sabe por onde escapar, né? Mas, né, o que acontece? Eu tô dando uma orientação, eu tô ajudando ele a sonhar. João, olha só, agora conversando aqui contigo, eu tenho um apartamento no bairro Agronômica, muito próximo do Angelone, que ali tu desce, dentro do Angelone tem tudo, sem dizer que do Angelone tem ali a faixa de pedestre para atravessar, tu já consegue fazer uma caminhada. A gente estava conversando agora há pouco sobre bike, né? Tu consegue descer com a tua bike, tu consegue pedalar na bike, com a bike. Curtir a beira-mar. O que acontece? O João já fica me olhando assim, ó. Bike, pedalar, mercado. A Maria vive pedindo para eu ir no mercado, busca, não sei. Quero ver esse apartamento, Elaine. Entendeu que eu te ajudei a sonhar? Tu precisa visualizar, né? É a construção, né? É a construção, tá? E aí, quando tu começa a construir para onde tu vai, tu consegue entender para onde tu vai, fica mais fácil de eu trabalhar daqui a pouco esses 3 milhões. Claro. Porque eu vou dizer assim para ti, então, João, aí o João me olha e, tá, qual que é o valor desse apartamento? 1,5 milhão, João. Vamos lá ver? Ele falou, tá, vamos ver. O João tá sem noção do valor do apartamento, ele só quer resolver problema com a mulher dele, né? Claro. Então ele vai lá, ele conhece o apartamento, ele já começa a identificar para onde ele vai. Ele já consegue entender quanto que vai sobrar de dinheiro. Ou a aplicação que ele vai fazer, ele já começa a pensar o quê? Vou ajustar o valor. Elaine, faz uma avaliação para mim dessa casa. E ele começa também, sempre, porque olha que legal que você está falando, prestem atenção vocês, por favor. Essa construção mental que a Elaine fez na cabeça desse vendedor, que é o primeiro cliente dela, ela está desmistificando na mentalidade dele um valor que ele, erradamente, às vezes achava que o imóvel dele valia. Quando ela mostrou um imóvel que foi de encontro a todas as necessidades dele, ao sonho de realidade dele, ele colocou um tempero na cabeça dele, o seguinte, cara, esse imóvel é o perfeito para mim. Vamos resolver isso daí logo, porque ele também tem aquela senso de urgência, né? Eu vou perder esse imóvel. Também. E aí ele já entrou numa facilidade de negociar esses 3 milhões. Entendeu? Óbvio. Sobre isso. É sobre isso, João. Só vou fechar a conta aqui. Esses 3 milhões aqui, o outro lá custa 1,5 milhão. Vamos fazer Olha, só para você estar entendendo. Eu vou falar do primeiro cliente, que é o seu vendedor, né? Aquele imóvel que você captou. E eu vou falar do lead, que é essa loucura que você vive atrás de lead, né? Você precisa montar o SUS, né? Não é um funil de venda, precisa montar o SUS, né? Porque todo lead você acha que é doente, tá com problema, com a dor, e fica todo mundo atrás do lead, e esquece do primeiro cliente. Elaine, você pegou e vendeu a casa do João por 2,5 milhões. Ele reduziu 500 mil reais. Certo. Qual é a comissão que você teve nessa venda? 6%? Vamos fazer a... 250 mil, nós estamos falando de... Vamos colocar 210 mil. Ok. 210 mil. Lembra, você não precisou de nenhum lead aqui. Concorda que você não precisou de lead, você não precisou de tráfego, você não precisou de um funil, meio do funil, topo do funil, final do funil. Não. Porque é o teu primeiro cliente. É meu primeiro cliente. E já entrou aquecidíssimo com 3 milhões. Sim. Que virou 2,5. Opa! Sim. Aí você foi e vendeu para esse cara um imóvel de 1,5 milhão. Certo. Que também já estava na sua pauta, que também é de um primeiro cliente, porque já está na imobiliária, concorda? Sim, lógico. Percebe a engrenagem, entendeu? como ela está funcionando? Isso, esse é o nome, a engrenagem. Essa é a engrenagem. Vamos colocar aqui mais 120 mil. Isso. Nós temos 210, dá 330. 330 mil reais. Só de foi comissão. A comissão gerada nessa transação do primeiro cliente, a venda do imóvel dele, com a compra de um novo imóvel para esse seu primeiro cliente. Tem corretor que não trata bem o primeiro cliente, enrola, fica demorando, não tem aquele processo, porque ele está preocupado no cliente que vai vir comprar o imóvel. Isso, mais um. Mais um, e não no primeiro cliente, né? E se esquece, às vezes ele até vende esse primeiro imóvel, mas ele não consegue fazer com que esse primeiro cliente compre também com ele. Então ele perdeu uma venda. Sim, ele não perdeu é uma venda, exatamente. João, assim, se os corretores entendessem que
o primeiro cliente é o proprietário, e que eles trabalhassem muito melhor os proprietários, o negócio estaria gerando muito mais rápido. Entendeu? Mas o que acontece? Os corretores, eles focam muito no próximo lead. Mais um lead. Ah, esse aqui não tá no momento, esse aqui não me respondeu mais. Próximo lead. Esse aqui não... Gente, e o que acontece? Mal sabe eles, né? Que daqui a pouco esse que ele recebeu hoje, daqui a 3 meses, 6 meses, ele tá no momento da compra. Só que o corretor sempre quer o próximo lead, né? O próximo é sempre melhor, não é isso? É sempre melhor, né? Lead, tem vários nomes de lead. Tem lead curioso, lead falido. Tem lead de tudo que é Tem tudo quanto é tipo. E tem corretor que só reclama do lead, né? Não há habilidade nenhuma para venda, para negociação. E mal sabe ele que os melhores leads, os melhores clientes estão na carteira. A carteira de proprietário. Você falou uma coisa interessante. Uma vez eu fui fazer um treinamento num supermercado, e não era um supermercado imobiliário, né? Era um supermercado de fato. E o dono do mercado, ele me fez essa pergunta exatamente assim: João, a gente precisa de mais clientes para vender mais, não é? Aquilo me chamou a atenção porque eu fiz uma análise da loja dele e eu percebi que ele já tinha um número considerável de clientes que circulavam diariamente na loja dele, mas que não consumiam, né? Para que ele quer mais cliente? Então ele vai encher a loja dele de clientes que não vão consumir, porque o problema dele não estava no volume de clientes, o problema dele estava na operação, de como se tratava os clientes que ele já tinha. Na sua imobiliária, não é verdade? Exato. Como é que você está tratando os clientes que você já tem? Não é assim? Ou eu estou equivocado? Não, é isso mesmo. Como é que tu está tratando? João, é muito legal esse assunto que tu levantou agora, como é que eu estou tratando o meu cliente. Hoje, por causa desse mundo tecnológico, WhatsApp, tecnologia, e os corretores, eles quase não conversam com o cliente. Ele não liga pro cliente. Fica muito o quê? Tô mandando esse imóvel. Dá uma olhada nesse imóvel. Aí o cliente volta e diz assim, ó, não, mas esse eu já passei na frente do prédio, é face sul, quero face norte. Não, mas olha aqui, vou fazer um print. Aí, só que o corretor, ele escreve, né? Ele escreve. Sim. E ele fica mandando, ele fica trocando aquela mensagem. Não quero. Deixa, não quero. Gente, é mais um corretor mandando o WhatsApp. Não. Liga, escuta e sente o que o cliente está buscando, o que ele precisa, o que ele precisa solucionar. É que a gente vê hoje o cenário hoje, na minha visão, né? Eu estou nesse cenário aí, vendo isso o tempo todo. Eu dou palestra e escuto isso o tempo todo. A gente está vivendo um monte de volume de nada. Isso, é um volume de nada. Um volume de nada. Isso. Os corretores, na grande maioria, são obesos digitais à procura de leads. Então eles estão engordando, não tem resultado de nada. Isso. É um volume de nada. Por quê? Porque eles se esquecem que todo o processo... Ah, mas você está falando mal do funil de vendas? Que não estou falando nada disso. Funciona se... né? Você respeitar o passo a passo e ter ali a noção clara que para que isso funcione é necessário que você se importar. Vamos falar em se importar? Porque quando você trouxe para mim a questão do primeiro lead, né, e me chamou a atenção você logo falar isso, a gente vê claramente por que a pessoa, né, minha querida amiga Elaine, ela tem recorrência nas vendas dela. Porque foi a primeira coisa que ela levantou aqui, foi falar do primeiro cliente dela, que é aquele cara que acreditou nela, que entregou para ela, confiou nela a venda do imóvel dele. Então por quê que ele fez isso? Porque ele percebeu que ela se importa com ele. Quantos corretores que estão nos acompanhando, cara, eles nem sabem quem são os leads. Aliás, isso é um problema dentro da imobiliária, né? Começa por aí. Da onde veio o lead, né? Da onde apareceu esse maluco? A qualificação. A qualificação. Então você não sabe nem o nome do lead, não vem escrito na testa dele que perfil de cliente que ele é, não vem nada. E você trata mais esse pseudo lucro que você vai ter, que está demorando, do que o teu primeiro cliente. Você dá muito mais valor a esse tipo de coisa do que a valor à captação. Captação é fundamental na imobiliária, preste atenção nisso. Uma boa captação, né? Não é robotizar o processo, não, né? Bom. A captação que tu fala é o agenciamento. O agenciamento. É ali que você vai conhecer a essência das pessoas. É ali que você vai entrar no imóvel da pessoa. É ali que você vai sentir o cheiro da casa da pessoa. É ali que você vai ver fotografias da família, dos filhos, do neto. É ali que existe a vida. Esse é o seu primeiro cliente. Sabe, João, que assim, ó, hoje eu tenho algumas negociações acontecendo dentro da imobiliária, e aí o corretor fala assim para mim, Elaine, esse proprietário não sabe mais se vai vender. Eu falei,
Por que não sabe? Ah, Elaine, uma senhorinha, filho não mora mais com ela, tem 2 gatos. É um caso verídico, tá? Não vou citar nomes, né? Falei, tá. Pra onde que ela quer ir? Não sei, Elaine, mas liga lá, convence ela. Eu falei, não vou ligar pra ela. Tu vai lá atender ela na casa dela, marca um café com ela e tu vai entender o que ela, pra onde ela quer ir. Não adianta eu ficar ligando pra ela com 1000 argumentos ou até mesmo depreciando o imóvel dela, que vai chatear ela. João, se tem uma coisa que eu nunca fiz e eu continuo não fazendo e não penso em fazer, é depreciar o imóvel do cliente. Eu tento trabalhar no sonho dele, eu tento trabalhar o que ele precisa, a necessidade dele, a dor dele. Eu digo assim, não, vai lá conversar com a Tem dona corretor que Maria. vai fazer captação, e eu presenciei uma captação assim, num imóvel, lá em Camboriú. Ele dizia o seguinte para a proprietária: o imóvel é legal, tal, mas não tem escola aqui perto, né? Nem supermercado aqui na região, né? Eu conheço a região aqui, eu não vi que tem supermercado aqui. E eu percebia que a cliente ficava olhando para ele, sabe? Então eu fiquei imaginando o que essa mulher passava na cabeça dela. Cara, esse maluco entrou na minha casa, no lugar que eu moro, com os meus filhos, com a minha família, e ele tá dizendo que eu sou um imbecil, que eu moro num lugar que não tem farmácia, não tem padaria, não tem escola. Não faz isso. E essa pessoa tá querendo pegar este imóvel para vender. Como assim? Percebe? Então, se importar com as pessoas é valorizar o que ela tem de melhor dentro dela, que é o sentimento verdadeiro. É sobre isso. Não é? É sobre isso, tá, João? E depois trabalhar. Me fala da senhorinha. A da senhorinha, então, foi lá. Falei, vai lá, marca o café, vai lá e conversa com ela. E o que a senhorinha vai mais gosta escutar, é um café, um chá. vai escutar. O que acontece? A corretora foi lá, conversou com ela, falou assim, não lembro agora o nome da senhora, falei, eu tenho o imóvel certo para a senhora. Só que, de fato, a minha corretora conhece o imóvel, né? Por isso que ficou fácil dela indicar. Mais uma coisa importante, precisa conhecer o que tem na pauta. Precisa conhecer o que tem na vitrine. Eu sempre falo muito para meus corretores, vão conhecer o que vocês têm na vitrine. Quantos dos seus corretores conhecem todos os itens que a tua imobiliária tem? Todos os produtos? Todos os produtos. Epa, essa sua carinha. Tá vendo ali, ó, tá vendo ali? Essa sua carinha aí. Uns 10%. Imagina o cenário, eles estão dentro de um supermercado imobiliário, a imobiliária é um supermercado imobiliário, tem vários itens na gôndola, não é? Entendeu? E tem lá aquelas pessoas, se for em supermercado, você já viu aquelas pessoas que tem uma camiseta escrito assim, posso ser útil, né? Você já viu isso? Sim, não é? sim. Aí pega lá a imobiliária, né? Você tem vários itens lá, várias casas, apartamentos no teu mix de produtos nesse supermercado imobiliário, né? E tem lá vários corretores escrito aqui na frasezinha atrás assim, em que possa ser útil. Aí o corretor entra, o cliente entra, o lead, e pergunta o seguinte: fulano, preciso de um imóvel assim, 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 assim. E aí a gente descobre que o cara que trabalha nesse supermercado imobiliário não conhece os produtos que ele vende. Entendeu? Aí, e reclama que não vende. Tu vê, onde é que a gente voltou? Aí a importância, lá atrás, de ser nichado. Não Simples adianta assim. eu ter uma imobiliária atuando em todos os bairros de Florianópolis, jogar ali 10 corretores e vai conhecer tudo. Não, se torna cansativo. Vamos nichar o negócio. Então, voltando, importante o nicho. Mas voltando à senhorinha, aí a minha corretora ligou e falou, falou para ela, eu tenho o imóvel certo. E vendeu com propriedade. Falou com propriedade. Não porque o valor tá barato, porque tem vista mar, porque tem não sei o que. Não. Olha, isso que a senhora tá falando tá próximo da faculdade do seu filho, tal. Ela olhou para a corretora e falou assim, agenda a visita para mim segunda-feira, final da manhã, que meu filho vai junto. Tu entendeu? Meu filho vai junto. Claro. Então, o que acontece? A corretora, ali ela já vendeu. E, de fato, tá, João? Foi lá, com o filho, vendeu. Simples, né? Mas por quê? Propriedade. Se tu não conhece o mercado, tu não conhece o produto, tu não vai vender. E tem uma questão que eu queria te perguntar, quando você fala de valor, né? Normalmente, quando a gente fala de valor, as pessoas entendem dinheiro, né? Valor de número, né? Vamos falar do outro valor, né? Normalmente os corretores, quando eles vão captar um imóvel ou eles vão vender um imóvel, ele na cabeça dele, ele forma valores daquele imóvel. E é comum a gente ver nos anúncios, é comum a gente ver nos vídeos, né?
ótima localização, um espaço perfeito para suas reuniões de família, um lugar onde você pode encontrar os amigos. São valores que o corretor, na cabeça dele, vendo aquele imóvel, atribuiu ao imóvel. Né? E eu não estou falando aqui de tráfego pago, de CTAs, eu não estou falando aqui de chamadas dos 3 segundos para vender mais, nada disso. Eu estou falando de valor. Muitas das vezes é muito mais valorizado o valor que o corretor põe no imóvel do que o valor do cliente. Entende o que eu quero dizer? Que valor que aquele imóvel tem para o cliente? O que é tão importante nesse imóvel que o meu cliente vai ver isso como um grande valor, né? Mas na visão dele, não na minha visão. É tipo assim, eu tenho uma oportunidade excelente para o senhor. Quem disse que isso para mim é uma oportunidade? Por que você está pondo valor nisso se você nem me conhece? Sobre isso. Percebe? Então, o que a Elaine está trazendo para a gente, nessa propriedade que ela fala, é você ter orgulho mesmo, propriedade, buscar conhecimento, capacitação, entendimento, técnica, falar com as pessoas. Falar. A Elaine, entra no zap dela ali no Instagram dela, já segue a Elaine, segue a F1. Segue. Depois nós vamos mandar um abraço pro Johnny. Ô Johnny, tô de olho em você, mas tá tudo bem. Admiro o trabalho da F1, grandes novidades da F1 vindo aí aqui pra região de Floripa, né? Então assim, legal pra caramba. Entra no Instagram da Elaine, já segue ela, porque assim, passaram por aqui, você é a 29ª entrevistada nossa aqui hoje. Várias pessoas assim trouxeram conteúdos maravilhosos. Eu sempre digo para a audiência, sabe? Segue os líderes. Eu vou fazer duas perguntas para você. Eu vou chamar um videozinho de um patrocinador. Tá bom. Mas aí eu vou fazer 2 perguntas. Eu vou fazer já para você ir pensando, tá? Eu preciso que você defina lead para mim em poucas palavras. É uma pergunta. E eu quero também que você... Deixa eu pensar nessa pergunta. Não, eu prefiro fazer essa pergunta depois do vídeo. Eu quero que você veja o vídeo, porque nós vamos falar de educação continuada. Tá bom? Para capacitação, para recorrência, retenção, né? Você, como gestora de uma imobiliária, sabe o quão difícil é reter talentos, né? É difícil. Né? Quando você falou pra gente ali no início da live sobre treinamento, eu percebo que de fato você gosta disso e você meio que pega na mão, né, das pessoas. Eu pego na mão, na orelha. Então é por isso que está tendo resultado. Porque assim, qual é o objetivo central do processo? Não adianta, a gente pode discutir o que for aqui, Elaine. Qual é o objetivo? Meu, teu, de quem está nos acompanhando? É vender. É vender. Simples, ou alugar, é simples assim. O resto é sonho para de noite, não é? É isso aí. Se você sonha acordado, tá com problema. Sonha para sonhar dormindo. Sonhar acordado é tentar buscar a realidade, então transforma. Passa pra gente o vídeo da Voa Filmes. Você vai fazer eventos, convenções, podcasts, filmes institucionais, o que for. Conversem com o pessoal da Voa Filmes. Especialistas. São meus parceiros há mais de 5 anos. Confio neles e chancelo essa marca como excelência de resultado para você. Assiste o vídeo. Obrigado. Essa pergunta. Olá, hoje mais uma vez nós do Grupo Voa produzindo um grande evento. Hoje nós estamos no Encontro Regional dos Profissionais de Administração, onde pudemos trazer todas as soluções do grupo, desde som, luz, iluminação, sonorização e projeção. Quando a gente é demandado com um evento de tamanha grandeza, sempre necessário é contar com uma equipe profissional, uma equipe técnica, uma equipe que resolva de fato os problemas que são necessários ser resolvidos durante um evento. Não é oportunidade ainda. Grande. E hoje aqui nós contamos com uma equipe de mais de 20 profissionais realizando um trabalho de excelência, realizando um trabalho que pode ser visto nas nossas redes sociais. Confira lá. Ela pode... Pessoal, voltamos aqui com a Elaine Cristina Oliveira. É engraçado, eu fui procurá-la, né? Eu já sigo a Elaine, evidentemente, mas
eu tava tentando achá-la ali no meu WhatsApp, não encontrava tal, e eu fui no Instagram dela e eu achei lá o Instagram dela, né? E tava escrito Eco. 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 Começa com Eco, como é que é? Eco... Eco, aí é hífen Elaine Cristina Oliveira, né? Elaine Cristina Oliveira. Mas tem uma explicação, né? Tem uma explicação. O Eco... Aí você me deu essa explicação, eu achei genial. Eu falei, caramba, que da hora, né? Porque é preocupação também de como as pessoas te veem, né? E quando tem sentido em tudo que você faz, evidentemente a percepção das pessoas melhora em relação a você. Eu fiz uma pergunta para ti, antes da gente passar aqui a Voa Filmes, e normalmente eu faço essa pergunta para todo mundo que vem aqui. Eu estou tentando até hoje, né? Nós vamos para o 29º episódio, e eu estou tentando chegar até o final do ano, eu prometo para vocês que eu vou chegar com a definição clara do que é lead, né? Então, eu sempre faço essa pergunta para todo mundo aqui. Defina lead para mim. Para Elaine, o que é o lead? Então, o lead, para mim, é uma oportunidade. E eu defendo que é uma oportunidade. Por quê? A partir do momento que tu conversa com o lead, tu tem que provocar a conversa por telefone. Tá? Tu tem que provocar a conversa por telefone. E quando tu começa a conversar com ele, que tu identifica que a Dona Maria, ela quer comprar, mas ela depende da venda do imóvel dela, é a oportunidade de um agenciamento. E quando tu começa a conversar com a Dona Maria, e ela entende que não é por orçamento dela ainda, mas a mãe dela está vendendo uma pousada no centro, ou está vendendo um apartamento no centro, é mais um agenciamento. Ou que ela identifique, entendido, Elaine, tá, eu já entendi que eu não estou no momento da compra ainda, eu preciso me capitalizar primeiro, porque muitas pessoas, muitos leads, eles não conseguem identificar, né, o quanto precisa para dar de entrada no imóvel, e financiamento, e a taxa de juros, e o tempo do financiamento, eles não conseguem identificar, eles não têm essa informação, né? Por mais que procura no Google, tempo de financiamento, né? Então, é uma oportunidade. Não, Dona Elaine, não estou no momento da compra ainda. Mas, a senhora foi tão simpática comigo, me escutou. Meu irmão está buscando um imóvel para vender, para comprar. Ou ele quer vender o imóvel. Tá entendendo, João, que é uma oportunidade? E quando tu começa a conversar, para mim sempre foi isso, tá? Quando tu começa a escutar mais as pessoas e entender a dor dela, tu ganha mais uma experiência. E aí tu vai treinando também a conversa, o entendimento. E para mim sempre foi isso. Eu desliguei a Dona Maria, falei, poxa, né? Como é que eu vou ajudar ela? De fato, ela só tem 10% para dar de entrada, ela não tem... Ela precisava de 20%, hoje precisa de 30%, né? Porque a taxa de juros mudou, o valor de entrada. Como é que eu vou ajudar? Mas espera aí, mas com 10% ela consegue investir num lançamento que vai ficar pronto, enquanto isso ela vende a casa dela e ela vai pagando essas taxas, ou quando vender a casa, joga... Dona Maria, eu estava aqui pensando, eu tenho um lançamento, seja no bairro X, bairro Y, não tem os 3/4 que a senhora quer, mas tem 2... Mas o que acontece? Eu escutei, eu entendi, eu fui procurar uma solução. Tá entendendo o quanto a gente evolui? Isso é uma oportunidade para mim, João. É engraçado você falar da oportunidade, e quando você falava, eu estava aqui pensando, né? Tem um versículo bíblico que diz o seguinte, né? Tudo é possível que crê, né? E teve uma pessoa que, quando eu fiz essa mesma pergunta para ele me disse que lead é uma possibilidade, né? Aí a Elaine vem hoje aqui e diz para mim que lead é uma oportunidade. E aí eu fiquei pensando enquanto você falava, e eu vou concordar contigo, pelo seguinte: é possível, tudo é possível que crê. Se você não perder as oportunidades, você só vai ter possibilidade se você souber tratar bem as tuas oportunidades. Boa. Percebe? Boa. Então foi uma reflexão bem rápida que eu fiz, porque de fato faz sentido, sabe? Quantas oportunidades, porque você descobriu que o lead não está pronto para comprar, porque você descobriu que o lead quer pôr um carro no negócio, porque você descobriu que o lead depende de uma assinatura de alguém que está não sei aonde, e aí você vai meio que dando aquela desanimada, essa coisa vai demorar, e tem a pressa de vender, de converter, e eu digo para você que a pressa passa e a merda fica, ou seja, perdeu uma oportunidade de se tornar possível ao que crê. Então você não teve crença, você não acreditou, porque você está mais preocupado
com a possibilidade de vender, né? E às vezes vai chamar de sorte, o que quer que seja, do que em aproveitar e tratar bem as oportunidades que aparecem. Não é? Isso, é isso. É simples assim, É Elaine? simples assim. E, João, assim, ó, a gente pode, né? A gente veio aqui no sentido do lead. Tu me perguntou do lead. Mas a gente tem tantas oportunidades hoje. Assim, ó, sabe, João, eu penso assim, sabe? Eu sair da imobiliária, da minha sede, e ir caminhando até o carro onde está estacionado ou até a minha casa. Eu tive a oportunidade do quê? De ver um novo prédio que está sendo construído. O porteiro que está ali conversando, vem cá, seu João, vamos conversar nós dois. Como né? transformar uma oportunidade numa possibilidade? Como Dica de tornar? ouro da Elaine Cristina. Estando disposto. Eu estou Estando disposto. Fala um pouquinho mais alto. Fala para quem está nos acompanhando ali assim, ó. Esteja disposto, maluco. Esteja disposto, disposição. Eu quero conhecer esse mercado, eu quero ir. João, como tu sabe, né? Acho que a gente falou aqui no começo, eu não sou de Florianópolis, eu sou de Joinville, joinvilense com muito orgulho. E eu tô aqui há 7 anos. Mas antes de eu vir para Florianópolis, vou contar só um pouquinho, bem rapidinho. Eu vinha passear aqui em Florianópolis, né? Eu não conseguia estar todos os meses, né? Mas a cada 3 meses eu estava aqui. E eu me lembro que eu andava nas ruas de Florianópolis, ali no centro, e aquele mundo de prédio. Gente, eu sou corretora de veio aqui, né? Eu falei assim, ó. Quanta oportunidade. Quanta oportunidade. Que legal. Gente, se eu falar, boa parte dessas pessoas que moram aqui, eu posso vender o apartamento deles, eu posso vender para eles. Gente, quanta oportunidade. E assim, eu olhava para aquilo e falei assim, eu vou vir morar aqui um dia. E vai se tornar possível. Tu entendeu? Claro. Eu acreditei, não acreditei. Claro. É sobre acreditar. Estou disposta, eu vou. Tem um treinamento que eu tenho dado nas imobiliárias que chama Olho no Detalhe, né? E é interessante porque eu levo mais ou menos esse tipo de coisa, né? Como as pessoas deixam os detalhes passarem, sabe? Tem muita gente, tem muito corretor na imobiliária e na sua imobiliária que confunde olho no detalhe com pelo em ovo. Tem corretor que não posta vídeo porque o som não ficou bom. Tem corretor que não posta vídeo porque a luz do sol bateu, não sei o quê. E não posta, não vende, não tem recorrência, não faz nada. Cara, presta atenção. O movimento transforma. O movimento transforma. Não é? É exatamente isso. É melhor que você faça algo e que gere movimento e melhore depois. Busca soluções melhores, tecnologias melhores. Isso é o caminho da aprendizagem. Concorda? Sim. Agora, não fazer e reclamar. Não. Tá errado, não tá? Tá errado. Tem que se permitir. Tem que se permitir, tem que ir pra rua, tem que conversar, tem que atender. Eu vou gaguejar na primeira ligação, mas liga. Na semana passada a gente estava na imobiliária fazendo oferta ativa, né? E o que acontece? Cada plantão, cada período de plantão, eu escalei 2 corretores, né? Um para receber, o outro para fazer oferta ativa, tá? E aí, uma corretora nova, ela olhou para mim e falou assim... Ai, Elaine, eu não tô conseguindo. Aí eu não lembro o nome da outra corretora. Eu falei, Maria, me ajuda, né? Aí ela falou, não, eu tô vendo aqui, Elaine. Eu falei, até que eu vou resolver o teu problema. Peguei o telefone, puxei uma oferta ativa, vim. Claro. Não tá filtrado ali, né? O perfil, claro, o João tem dinheiro, a Maria não tem dinheiro. Não. Oi, João, tudo bem? Elaine da F1 Companhia Imobiliária. João, tô te ligando porque eu estou com uma oportunidade de um apartamento aqui na Trindade, com 2 quartos, tal. O que tu acha? Faz sentido pra ti, João? João, não, eu tava procurando para locação, mas como é esse apartamento? Falei, João, esse apartamento assim. Então, eu até aluguei, mas eu gostei, né? Me envia, posso pensar. Tá, João, mas hoje onde é que tu tá morando? Ah, tô morando em Balneário, mas eu penso em voltar para Florianópolis, tava escutando a história. Mas, Elaine, deixa eu te falar uma coisa. Por enquanto, acho que não, mas a minha mãe Aí ela começou a contar a história, que a mãe morava em Canasvieiras, e o pai tá com Alzheimer e tal, e contou a história. Falei, tu sabia que eu tô com 2 clientes aqui buscando uma pousada para comprar? É mesmo, Elaine? Falei, é. Falei, lógico. E eu já abri para ela. Mas, João, que era uma cliente, né? Porque tu foi um João, mas era uma cliente. Falei, mas Maria, olha só. Eu não domino a região de Canasvieiras, mas ele quer a região de Canasvieiras, por sua vez, que foi o nosso começo. Claro. Mas a tua mãe tem interesse? Ela falou, Elaine, vou te passar o contato da mãe e tu conversa com ela. Falei, manda.
O nome dela é Regina. Eu falei, manda, eu lembrei agora, manda, Regina, o telefone que eu vou ligar pra tua mãe. Não, mas conversei, mas querida, me manda quando tu tiver um lançamento. Eu falei, não, tá. Desliguei o telefone, olhei pra corretora, ela, entendi, Elaine. Eu falei, é sobre tu se permitir ligar para o teu cliente, entender a dor dele, ofertar um imóvel para ele, que talvez não é aquele imóvel que ele vai comprar, mas ele vai te dar um agenciamento, tu tem que se permitir, tu tem que fazer. Senão, João, vai continuar. Entendeu? A ação leva ao movimento. Simples Exatamente, assim. tá? E olha que quantas possibilidades surgem, né? Numa simples ligação. Não, e o objetivo não era só muito. vender aquela oferta ativa, né? Na verdade, era escutar. João, aí deixa eu te falar que aí ela já falou pra mim, aqui eu tentei dar uma resumida, tá? Mas aí ela já falou pra mim que o marido dela faz automação nos apartamentos, nos imóveis, e que eles estão em Balneário, porque o mercado lá é maior do que aqui e tal. Eu falei, como que é o nome do teu marido? Qual que é o contato que a gente já vai... Entendeu? Tu entendeu as oportunidades que surgem? Isso. Só que eu tenho que me permitir. Eu Não tenho só- que estar disposta. Eu quero ligar, eu quero ir atrás, né? Tem que ter disposição, tem que se permitir, tem que ter iniciativa, mas tem que estar preparado, né? Tem. Tem que estar Tu tem preparado. que se preparar, tá? Né? Tu tem que É se que nem a preparar. gente falou aqui, né? É um bando de gente despreparada com iniciativa. Sobre isso. É por isso que não tem recorrência, né? Sim. E hoje, João, na minha equipe tem 15 corretores. Tá? E eu não falei assim, ó, vocês vão vender essa xícara aqui. Todo mundo vai vender essa xícara. Não falei isso. Falei, qual é o imóvel que tu se identifica? Qual é o lançamento que tu identifica? Ah, tu se identifica com o A, com o B, com o C. Então, tu conhece? Conhece. Então, tu vai fazer oferta ativa desse. Claro. Tu vai Mais ligar e tu vai fácil. vender com propriedade esse. Eu quero que tu venda esse peixe. Fluiu, tá, João? Olha só, gente. Flui, tá? Elaine Cristina aqui no EducaPod com a gente, 28º EducaPod né, nessa carreira, nessa jornada nossa aqui, né, com esse programa, esse podcast que é feito para você, corretor e corretora de imóveis, né? Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela essa audiência constante, né? Lembrando, né, depois que ali ficam sempre ali no nosso canal do YouTube, então entra no nosso canal, se inscreva, ative o sininho ali, é importante a tua Boa. participação, é fundamental que você participe. Eu vou passar para a Elaine, minha querida amiga, né? É uma profissional de mão cheia. Tenho certeza que a gente falou coisas aqui importantíssimas para você. Se você se identificou, gostou, percebeu qual que é a pegada, indica ali para um amigo, para um parceiro, para que ele escute também o que a Elaine trouxe aqui para a gente, porque é fundamental que você entenda, né, essa oportunidade de você abrir os olhos todas as manhãs e Deus te dá uma oportunidade de você sobre transformar tudo isso em possibilidades e ter resultados diferentes. Eu vou passar para a Elaine para as considerações finais, antecipando o meu agradecimento pela presença. Obrigado por ter aceito o convite. Realmente, né, nunca bateu na trave, né, quando eu falo com a F1, né? O pessoal da F1 ali são, para mim, uma referência de imobiliária aqui em Santa Catarina, uma das referências de imobiliárias aqui em Santa Catarina. Admiro muito o trabalho da F1, admiro o teu trabalho, do Johnny, apesar dele não ter me respondido a ligação, mas tá tudo bem. Johnny! Elaine, suas considerações finais para quem está nos acompanhando. Legal. Gente, vem conhecer a gente, né? Hoje nós estamos indo para a terceira loja. Que legal. Né? Não sei se eu te falei, João. Estamos abrindo a terceira loja ali na Avenida Trompovski, esquina com a Luiz Delfino. Trompovski, esquina com a Luiz Delfino. A gente vai trabalhar nichado, nichado, região central. Né? Hoje a gente está indo para a segunda equipe. Nós estamos montando ali na loja central, além da nossa loja Trindade. Vai continuar as operações na loja Trindade. Vão continuar as operações na nossa loja Campeche. E segue a gente. Tem bons gestores. A gente tem aí a Vanessa trabalhando na loja do Campeche. A gente tem a Roberta, a Ana trabalhando na loja da Trindade. Eu com uma equipe na Trindade e no centro, né? Mas a ideia é ampliar, a loja crescer, tá ficando muito bacana. Aí, a partir do dia 1º de junho, a loja já vai estar em funcionamento. E com essa preocupação, né? Você percebeu que a F1 e a Elaine, eles têm essa preocupação ali de dar um atendimento diferenciado, um atendimento... tem muita gente que confunde humanizar, né? Pondo foto nos anúncios ou fazendo o corretor fazer o vídeo dele falando. Às vezes o corretor não sabe nem falar, tem vergonha e tal, mas aí a imobiliária força o cara a colocar lá para ficar lá falando, porque não tem que humanizar. Humanizar não é isso. Não. Humanizar é você se importar com as pessoas de fato nas atitudes da sua imobiliária.
E o que a gente percebe da Eliane e da F1 é esse tipo de comportamento ali na busca do atendimento de excelência. A gente vai se despedindo de você, mais uma vez te agradecendo por a audiência, que a gente tenha uma semana produtiva, uma semana abençoada, uma semana de conversão e de resultados positivos, né? Exalte ao Deus que te construiu, que te criou com essa máquina perfeita que se chama você. Fiquem todos com Deus.